Olá, bem-vindos ao primeiro episódio de Pessoas Incríveis como Tu. Aqui partilhamos histórias de pessoas que superaram dificuldades em força e em inspiração. Hoje tenho comigo Milene Silva, que tem uma história de vida que nos vai mostrar que é possível quando nunca desistimos. Olá, boa tarde, Milene. Olá, boa tarde, Ângela. Tudo bem? Milene, vamos começar por aquela pergunta que é mesmo para as pessoas perceberem de quem é que estamos a falar. Quem é a Milene Silva? Olá, sou a Milene Silva, tenho 48 anos. É assim, considero-me uma mulher, ao mesmo tempo por tudo aquilo que já passei, considero-me uma mulher feliz. E, portanto, já tive, como qualquer pessoa, um historial de vida, cada caminhada difícil. Portanto, a minha caminhada foi... Tive uma educação de pessoas muito honestas. Os meus pais eram também e são umas pessoas incríveis. E, portanto, o que é que eles me ensinaram foi trabalhar. Nunca foi o saber lidar com pessoas. Portanto, nunca estive preparada para saber o que é o mundo lá fora. Portanto, fui sempre uma miúda de aldeia, portanto, vi sempre o lado bom da vida. Portanto, nunca vi nem guerras, nem confusões. Portanto, éramos umas crianças que trabalhávamos, estudávamos e brincávamos. A minha vida desde pequenina, eu neste momento sou cabeleireira, mas quando era pequenina eu passei a minha escola primária a tomar conta de... meu pai tinha uma pecuária, portanto era de porcos, e eu toda a vida eu tomei conta de porcas a parir. Portanto, eu estudava dentro de uma pecuária. Portanto, ali eu brinquei, ali eu vivi, portanto, não vi nada de mal. Mas ensinou-me, até essa parte, ensinou-me... portanto, a ter o medo de perder. Por exemplo, os animais têm 14 leitões, 15 leitões, e a minha mãe ensinava-me que eu tinha que encaminhar esses leitões a mamar. E tinha que os encaminhar para eles irem dormir. E quando havia, por exemplo, a mãe sem querer, né, pisava um dos bichos, né, aquilo mexia comigo, era horrível. Portanto, vi sempre esse lado da natureza e é aquilo que eu digo. Eu tive é engraçado, tudo é difícil. Eu acho que qualquer pessoa teve ou tem uma caminhada que nada é fácil. Que é aquilo que eu acho. Fala-nos disso, Milene, fala-nos um bocadinho desses seus desafios, desses momentos difíceis que marcaram a sua vida e que é por isso que também estamos aqui, não é? Tal e qual. Portanto, foi enquanto há meninos que tinham o privilégio de portanto, terem uma educação, de poderem vir da escola, brincarem, dormirem, eu tinha que vir da escola, trabalhar. Meus pais tinham, pronto, animais e, como eu digo, não era só porcos, mas também tinham vacas, e nós tínhamos que apanhar erva, tínhamos que, portanto, nunca foi uma vida de chegar a casa e poder brincar, foi sempre uma vida quase de trabalho. E portanto o medo que nos educaram, porque nós tínhamos que tomar conta das coisas, portanto aquela caminhada já de uma criança, a responsabilidade de vocês que deixam a responsabilidade pela vida, neste pela caso, vida já, e foi duro, não é? Porque enquanto nós víamos era de brincar e estarmos preocupados, era portanto os trabalhos da escola estarem perfeitos, isso não existia. Primeiro estava o trabalho de casa. E essas caminhadas são difíceis porque os próprios miúdos nos excluem portanto, tudo o que é aldeia, tudo o que é de coisas tão pequeninas, as pessoas, portanto, eu sempre senti uma criança quase excluída dos outros meninos, porque nós não tínhamos direito a estar bem vestidos, nós não tínhamos direito nem sequer, eu lembro-me que para brincar tinha que quase pedir se eu podia brincar, porque as próprias crianças
nos excluem, e isso é muito duro. E uma criança a sentir esse desprezo de amigos é muito duro. Sem dúvida. Milene, estas histórias que está a partilhar connosco desde já, obrigado, e é sempre desafiante passar por tudo isto, e com certeza que vai inspirar muitas pessoas, porque muitas pessoas passam por esse tipo de fragilidades. Duro, porque cada caminhada é uma caminhada e toda a gente pode ser grande. E eu lembro-me que toda a vida meus pais, mesmo a nível de televisão, só podíamos ver aqueles canais que havia, e sempre nos educaram a ver o que era dificuldade, a guerra, as crianças não tinham nada para comer, e eu lembro-me sempre disso, ter esse... Porquê? Porque já tinha uma responsabilidade muito grande, e é muito duro uma criança, quando é pequenina, ser excluída nas brincadeiras. Ninguém gostava de nós porque achavam que a gente cheirava, né? Quem tem animais em casa, as pessoas cheiram sempre mais aos animais, até porque naquele tempo nem sequer existia perfumes, e naquele tempo tomava-se banho ao domingo e à quarta-feira, o resto era só lavar. Nós tínhamos de tomar banho até quase dentro de um balde. Isto é muito duro. Sem dúvida, sem dúvida. E isto, quem está de fora, não é fácil perceber. Sim. Mas ao mesmo tempo era tão feliz, porque nós não tínhamos nada para brincar, mas tínhamos uma bola e tínhamos uma bicicleta que nem sequer tinha a camardara, era só e aquilo era tão giro, porque a gente brincávamos aí, éramos uns seres muito felizes. Exatamente. Uma simplicidade. Ainda hoje eu acho que faz muita falta as cidades e as aldeias terem as crianças a brincar na rua, porque é uma felicidade para eles, porque é a única forma de se crescer saudável, é brincar na rua, e até para as pessoas que estão em redor, né, verem umas crianças a brincar, hoje faz muita falta isso. Está tudo muito recolhido e muito protegido, e isso torna as pessoas doentes, porque eu acho que as pessoas, eu acho que as pessoas incríveis só aprendem desde pequeninas o que a vida é dura. Dura em termos de termos que crescer tão rápido. Foi isso que aconteceu. No caso da Milene, a Milene depois vem a ter um desafio, um momento muito difícil que marcou muito a vida dela, e que exigiu dela realmente uma verdadeira superação. Portanto, para além destes momentos na infância, sim, que já dá muito valor à vida e que já depois passa uma grande superação. Quer-nos falar um bocadinho sobre isso, Milene? Sim, eu, graças a Deus, eu acho que portanto, meus pais educaram-nos sempre a ir à missa e à catequese, e eu lembro-me de ouvir sempre muita história, a história de Jesus Cristo, e eu realmente tive o privilégio de conhecer a minha catequista, que era uma irmã, que já faleceu, era praticamente minha vizinha, mas era uma mulher maravilhosa, muito brincalhona. Portanto, e era uma freira, em que ela começava numa história que nós muitas vezes estávamos distraídos a brincar uns com os outros, e ela conseguia fazer uma história. Quando a gente dava por ela, era um silêncio dentro daquela sala. E eu lembro-me dessas histórias, e aquilo foi-me marcando, porque ela fazia questão de dizer que Jesus estava sempre no meio de nós, sempre. Eu lembro-me sempre de ouvir esta história, e eu, portanto, como qualquer pessoa, né, casei, fui sempre uma pessoa diferente, sempre gostei. Lembro-me de ir à missa e era pequenina e apreciar quem estava bem vestido. Como não tinha, que a minha mãe não me dava, mas eu na altura eu sentia que eu gostava de ser um auge, porque sempre gostei muito de moda. Né, uma menina que vem de uma aldeia sem nada, com pessoas à nossa volta que são pessoas muito simples, né, com conceitos muito fechados, mas e eu nunca, com uma grande paixão pela moda, sempre muito cedo, sempre gostei muito de moda, sempre gostei de ver, eu dizia, quando eu for grande eu vou me vestir como aquela pessoa, e lembro-me sempre, quando comecei ali a trabalhar, portanto eu comecei a trabalhar com 13 anos, os nossos pais tiraram-nos logo da escola porque a gente tinha que trabalhar, e era preciso
preciso ajudar em casa, portanto a minha caminhada foi sempre isto, foi sempre muito trabalho, até porque trabalhava das 7h30 às 5 da tarde, às vezes até fazia horas, e depois dessa hora, imagina, depois das 7 da noite, ainda eu fazia às vezes até à meia-noite, eu e os meus irmãos tínhamos gato para tratar, gato para limpar, portanto muito trabalho ainda pela frente, andar na fazenda, e como qualquer pessoa depois casei, e quando casei, portanto nesse casamento, portanto essa pessoa também, eu acho que tive uma pessoa que me ensinou a ser a mulher que sou hoje, a ser uma mulher com armas. Incrível. De armas mesmo, e por mais que fosse muito duro essa caminhada, ele era um homem realmente, ele também é muito bom homem, muito trabalhador, e ele ensinou-me que o mundo é preciso trabalhar, até porque eu achava que casava e eu ia ter um homem que ia me mimar, e isso não aconteceu. Aliás, ele ensinou-me, ele até me dizia, aprenda a gostar de ti, e quando eu tive que ir aprender um pouco de mim, portanto tive que procurar, como qualquer pessoa, um psicólogo, até um pouco de hipnose, tive que recuar um bocadinho no tempo, perceber o lado da criança, que não foi fácil, e uma coisa tão simples numa criança que me faltou foi um abraço. Portanto, nunca me faltou nada. Os nossos pais, no nosso tempo, não nos davam aquele carinho, portanto não demonstravam esse carinho, mas ele estava lá, e eu nunca percebi, né, porque era sempre tudo muito rígido, e eu tive que ir aprender, e o que faltou, que eu nunca consegui dar, era um abraço, nem à minha filha. Portanto, neste casamento tive uma filha que se chama Denise, e eu tive que aprender, portanto, o que faltou na minha história foi um abraço, uma coisa tão simples, e como é que é possível numa simplicidade uma coisa tão grande. As consequências que a falta de um abraço podem ter durante a nossa vida. Eu sou muito, e é engraçado porque, portanto, quando eu tive a minha separação, portanto, no meu casamento, no fim de 17 anos, tive uma separação onde trabalhei num espaço que é a Ana Saramago, que foi maravilhoso, e foi ela que me fez ver Milena. Portanto, eu sempre esperei que o meu marido vinha atrás de mim, isso não aconteceu, e ela dizia: Milena, isso não era amar, isso é esmifrar. E é engraçado, porque eu nunca consegui dar um abraço, mas foi ali naquele sítio que me ensinaram a dar um abraço. Nós todos os dias podíamos não gostar de uns dos outros, porque é normal, né? Eram 15 pessoas a trabalhar, e nós todos os dias dávamos um abraço e um beijo a qualquer um que lá estava. Tínhamos que entrar, podiam estar a trabalhar, a gente tinha que lá ir, cumprimentar, dar um abraço e perguntar se estava tudo bem. E isso foi um momento fantástico. Portanto, foi um momento aqui de mudança. Foi aqui um momento de mudança. Da tua maneira de pensar? Tal e qual, foi um bocadinho, foi porque eu trabalhava por minha conta quando estava casada, sempre fui cabeleireira, e foi muito difícil, né? Acabar um casamento, portanto deixei o meu espaço para outra pessoa, fiz questão que a pessoa ficasse com tudo, portanto eu não queria, achei que ali eu queria ter começar de novo, não é? Começar de novo. E portanto não foi fácil essa caminhada, porque eu tinha uma filha que eu sempre percebi que a minha filha era uma menina também já muito grande, não sabia era gerir a emoção que tinha. E eu, num espaço de 2 anos da minha separação, perdi a minha filha. Milena, obrigada pela partilha. É realmente um momento desafiante na tua vida, é um momento que precisas de fazer uma superação que muitos pais têm pânico só de pensar de ter que passar por isso. Eu sempre tive esse medo. Toda a gente tem esse medo, não é? Os pais, é uma das coisas que mais temem é que isso aconteça. É muito difícil. Às vezes tentam evitar até que os próprios filhos vivam, não é? E aproveitem a vida porque têm medo do que é que lhes pode acontecer, e com lógica, obviamente. E a Milena aqui tem um dos momentos mais difíceis que uma pessoa pode ter, que é o momento da perda de uma filha. Eu achei que tinha perdido tudo. Quando eu meti um ponto final em tudo e achei que queria começar de novo, é um grande desafio. Portanto, aí está. Eu sempre achar que era tudo fácil, porque como fui ser uma mulher de ir à luta, nunca tive medo de nada,
mas o começar de novo é muito difícil, porque nós chegamos ao pé de outros profissionais, né? Porque estive ao lado de outros profissionais a trabalhar e achava muito pequenina ao lado deles. Sempre fui, ainda hoje eu sou esse tipo de pessoa. Se estiver a trabalhar com outras pessoas, eu antes quero ser pequenina e, portanto, eu quero ver o que é que me rodeia primeiro. Depois eu gosto muito de recuar e para saber quem é que eu estou a lidar e depois eu encaixar-me ali, porque eu sinto que consigo me encaixar em qualquer canto. Quando eu não me encaixo, portanto, não, eu recuo. Portanto, esta casa não é minha. Eu tenho e isso eu agradeço muito, gosto muito de ouvir a minha intuição. Muitas vezes também, claro que não foi uma caminhada fácil, e todos nós erramos, mas é tão maravilhoso o que nós erramos e sentimos que, ok, não errei aqui, então vou para aqui. Portanto, nem toda a gente tem essa capacidade, mas o conselho que eu dou é: não tenham medo. A vida é um desafio e nada é eterno. E pronto, também tive... Neste momento que tu perdeste a tua filha, neste momento específico no tempo, fala-me um bocadinho das tuas emoções naquela altura. Naquela altura, quando eu perdi a minha filha, portanto portanto, não existe nada de preenche. Portanto, é um choque tão grande. Eu acho que quem passa por uma situação destas é um choque tão forte, tu ficas sem. Aliás, é como não tens sem chão. Portanto, tu não te enquadras em nada. E é engraçado que é importante nós analisarmos. Quando aquilo aconteceu, eu pensei assim: fogo, o mundo é tão pequenino. Porque perder um filho, não interessa não teres dinheiro, não teres comer, não interessa nada. É toda uma dor imensa. É uma dor tão grande, é um choque tão grande que eu pensei: e agora? Eu tive pessoas maravilhosas ao meu lado, tive grandes amigos. Te ajudaram a recuperar, não é? Muito. Ajudaram-me bastante, mas tive duas pessoas que me marcaram imenso. Por isso é que eu agradeço muito aquilo que já passei e agradeço muito a Deus, porque isto é assim, cada um acredita que naquilo que quer, e eu também sou aquele tipo de pessoa que não, portanto, sou católica, mas não sou praticante, vou lá de vez em quando, mas eu acredito muito, portanto, eu acho que cada religião tem uma história pequenina que a gente se enquadra, portanto, eu acho que cada um vive como quer e como a intensidade. Eu nunca me gostei ser intensa em qualquer coisa que eu metia, porque acho que nós temos de tirar aproveito de tudo, e eu costumo dizer que a gente não precisa de ir a uma igreja para sentir o que o universo às vezes nos quer transmitir, porque eu acho que todos nós temos essa voz dentro de nós, e isso eu acredito. Foi o ponto de viragem que te fez acreditar que era possível superar na altura foi a igreja, foi a espiritualidade que foi o teu caminho. Muito acredito muito que nós temos alguém ao nosso lado muito mais, aliás, sem dúvida alguma. Eu acho que é importante, portanto, porque nós ouvimos muitas vozes: precisas de um psicólogo, precisas disto, precisas daquilo, precisas de não sei o quê, e eu achei que eu tinha que parar, e eu sabia que, portanto, qualquer coisa que existe neste mundo é medicação, e foi a primeira coisa que eu tive, porque mas foi engraçado. Eu não vou esquecer o dia que foi o funeral da minha filha. É muito duro. Eu, antes do funeral da minha filha, eu acho que foi esse ponto de viragem que eu dei. Foi alguém me ligar e dizer-me assim: Milene, as pessoas aqui em Rio Maior, toda a gente diz mal de ti. Portanto, eu não critico as pessoas, muito pelo contrário. Eu percebo aquela revolta, é um filho, e da forma como foi, é muito doloroso. E quem não percebe a nossa história e não sabe da nossa caminhada, é muito fácil criticar. Mas quem mais sofre é os pais, não é? Tal e qual. Isso é assim, para já, eu acho que quando há uma crítica em relação a um pai, eu acho que as pessoas deviam-se olhar para mim um bocadinho ao espelho antes de fazer uma crítica, porque eu não desejo a ninguém, a nenhum pai, o que é perder um filho. Não interessa como é, até podia ser droga, ninguém tem nada a ver com isso, porque é pai, é mãe. Só o facto de ser mãe e pai, isto é muito duro. E eu lembro-me na altura, quando ouvi isto, eu tinha acabado de perder a minha filha, ainda nem sequer sabíamos quando é que era o funeral.
Isto é o pior que podem dizer um ser humano. Acabar de perder um filho e dizer, as pessoas dizem mal de ti. Lamento imenso que tenhas passado por isso. Foi horrível. E eu tive um grande amigo, que é o meu Tiago, que eu adoro. Aliás, ele é o que a gente chama uma pessoa coração. Incrível. Uma pessoa incrível. É fantástico. Aliás, isso tenho que agradecer esta caminhada. Tive pessoas fabulosas. E é engraçado porque tive alguém que uma vez me disse assim, Milene, um dia vais perceber o puzzle. E quando ele quase que está montado, tu vais agradecer e vais dizer, uau. E é verdade, porque a vida é um puzzle. E na altura ele dizia, Milene, não gasta a tua energia naquilo que estás a ouvir, porque tu vais precisar dela. E é verdade, porque quando foi o funeral da minha filha eu pensei que morria ali. Há coisas que eu não sei explicar. Aquilo foi um arrefecer de corpo que eu não conseguia aquecer nem por nada. Portanto, o choque é tão forte porque eu só vi a minha filha a partir, porque passei a noite, a minha filha faleceu, era 12:15, e eu estive sempre com ela, e lembro-me que nós estivemos portanto, isto foi na altura da quarentena. Podes partilhar a idade a minha filha tinha 15 anos. A minha filha foi sempre uma menina que era uma menina que, se visse um amigo, por exemplo, não era amigo dela, mas se ela visse que ele não tinha amigos, ela era a primeira a sentar-se. Não sei se era por ela ouvir eu a dizer, Denise, a mãe quase que dava pastilhas para ter um amigo, só para falar com ela. E eu acho que isso marcou-a. Há coisas que eu acho que marquei a minha filha, e eu peço muitas vezes perdão a ela, e ela sabe. Porque eu sei que eu disse-lhe palavras e ela viu algumas atitudes minhas não boas, minhas do pai, né? Eu acho que como qualquer casal. Exatamente. E eu acho que ela acartou essa dor porque ela era uma menina que acartava, é engraçado, tão pequenina, tudo. E é engraçado porque muitas vezes eu conversava e ela dizia assim para mim, mãe, estou a ouvir tudo. Ela fazia que não era nada com ela e ela dizia, estou a ouvir tudo. É impressionante, uma criança tão pequenina. E portanto eu vi a minha filha naquela altura e eu lembro-me que eram umas 4 da manhã quando nos deram medicação. E eu estava, portanto, a minha filha tinha acabado de falecer. Eu tive 2 horas numa sala com a minha filha já falecida, porque ela pediram-nos se nós podíamos dar os órgãos, e eu disse claro que sim, porque acho que nós estamos cá para se ajudar uns aos outros, e no fim portanto, ela já não voltava, por isso. Uma decisão também dolorosa? Ou... não, para mim estava tudo bem. Eu sou esse tipo de pessoa, eu gosto muito de dar. O que já não nos pertence, nada é nosso. E eu lembro-me perfeitamente das pessoas ligarem a perguntar se a minha filha tinha falecido e eu falar como nada se passasse. Eu dizia, não, a minha filha... portanto, eu estava ali ao lado dela como ela estivesse a dormir. Houve ali uma fase em que não havia ainda aceitação, ainda havia ali uma... Tipo, uma não tens anestesia noção. Quase, é uma anestesia. Não tens noção. Não tens noção que é que... Uma negação quase de... A negação é muito duro, e é muito duro um pai que passa por uma coisa destas e primeiro que aceite, é muito difícil. O melhor aceitar é fazer um filme, quase o que nos rodeia, e nós estamos sempre a ver aquele sorriso, aquele brincar, e essa imagem que eu meto da minha filha. E lembra-me de quando eu vi a minha filha, vi eu, o pai, e também foi esse meu colega, o Tiago, e foi mais uns amigos, estavam presentes e viram a minha filha. Eu senti a minha filha que tinha mirrado, parecia um bebê. E eu acho que qualquer pai ver um filho frio, gelado, é das piores dores que a gente pode ver. Vontade é de agarrar o filho e levá-lo e não podes fazer nada. Isso foi aquilo que mais me doeu. Lamento muito, Milene, por essa dor horrível. Eu acho que qualquer pai passa por uma coisa destas, isto é fogo. É muito doloroso. E lembro-me eu pensei, eu tenho que ganhar força. Eu tive um amigo sempre ao meu lado a dizer, Milene, e os meus irmãos também, Milene, fica connosco. E eu pensei, eu preciso dizer adeus à minha filha, preciso preciso pedir uma salva de palmas à minha filha. E foi isso que eu pedi. Eu pedi por 2 vezes uma salva de palmas à minha filha, porque ela merece. Eu acho que toda a gente neste mundo merece, independentemente da caminhada. Ninguém tem nada a ver com isso. Nós não viemos este mundo para ser julgados. Nós viemos este mundo... Nem para julgar. Só Deus é que nos pode julgar, e mesmo assim duvido.
que eles fazem só nos questão de mostrar um pouco o que é a vida cá. Milene, falámos sobre alguns recursos que utilizaste para internos e externos que utilizaste para lidar com a tua dor. Falámos da espiritualidade, neste caso da igreja, falámos dos amigos, falámos da coragem, porque é inevitável é preciso ter uma coragem enorme para superar esta dor. Mas ainda tive 2 pessoas, quem eu posso falar, que me ajudaram. Amigos também que ajudaram? Eu tive uma amiga, que eu sempre gostei muito dela, que é a Dona Fábia. É uma senhora que já tem 84 anos, que eu adoro. Acho que nós fomos, se calhar não fomos mães nesta vida, mas é como, não sei explicar se ela foi uma irmã. Família. É uma irmã. Era uma senhora fabulosa, sempre me ajudou muito. E fez-me ultrapassar muita coisa e acreditar muita coisa. E foi ela que me fez acreditar muito em Deus também. E foi o nosso padre da Benedita. Eu na altura estava tão perdida e lembro-me que eu precisei de ir um padre para confessar e falar da minha história. Jean Franco? Pois foi um homem incrível que na altura quando eu fui falar com ele, eu lembro-me portanto, fui-me confessar, isto foi na altura do Natal, minha filha morreu antes do Natal, e ele chegou ao pé de mim e eu disse o que é que tinha acontecido, e ele disse, eu ouvi a história, e no fim de eu falar ele disse-me, Milene, vou-lhe dizer uma coisa, falo com Nossa Senhora, só ela a entende, a sua dor. Ele não perdeu o filho da forma como você perdeu, mas também foi brutalmente quase assassinado. E foi. E isso tocou-me imenso. Aquilo fez-me ali despertar um pouco, porque olhar um pouco e pensar assim, aquela mãe perdeu um filho no estado que perdeu, que é horrível, e conseguiu dar amor a nós. E continua a ser aquela mulher incrível. E depois tive esta Dona Fábia, que uma vez eu disse, Dona Fábia, toda a gente diz mal de mim, e ela disse, Milene, não te preocupes, Deus vê tudo. Bastou estas 2 palavras, estes 2 seres para eu, uau. Há frases que parece que são aquilo que precisamos de ouvir no momento certo, não é? Tal e qual. Nunca mais me preocupei se quem diz de mim, o que é que dizem, o que é que não dizem, nunca mais. Não me interessa. Eu levei sempre a minha avante, porque naquela altura é muito difícil. Claro que eu ainda tive ali algumas ajudas de medicação, mas sempre neguei. Tive ajudas de psicólogo, alguém estava a passar pela dor. E recomendas? O psicólogo, recomendas? Recomendo, até a pessoa perceber que está na hora dela arrebitar. Sim. Sem dúvida. Até ir buscar os recursos internos para lidar com a dor. A minha filha vai agora fazer 4 anos, faleceu. Dia 18 de novembro, e eu precisei de estar 2 anos recolhida na minha casa. Umas vezes apetecia-me trabalhar, outras vezes não sei, nem sei explicar. Sempre dediquei a minha vida a trabalho aos outros, mas cada vez que eu tinha um cliente, eu acho que o recuar da vida e não ter quase dinheiro nem para comer, apesar de eu acho que nunca passei fome, também sempre tive os meus pais que estavam sempre ali, os meus pais e os meus irmãos sempre disseram, precisas, pede, mas eu achava que tinha que ser eu, não era eles que tinham que ter essa carga, porque eu fui sempre uma mulher que sempre gostei de extravagância, e a extravagância era cara, e eu investi sempre em mim, e sempre ouvi dizer, poupa que tu não sabes o dia da manhã, e isso eu nunca vou culpar os outros, porque a culpa é sempre minha, e até isso me fez acordar. É importante recuar. Nós muitas vezes agarramos só ao trabalho porque é uma forma de esquecer, mas eu acho que é muito importante o ser humano recolher-se um bocadinho, e o próprio corpo pede repouso, eu não sei explicar, é preciso a gente perceber o que é que nós estamos cá a fazer. É a tal importância de parar, não é? De olhar para dentro, e as pessoas normalmente quando param e quando sentem necessidade de parar, sentem que são inúteis e sentem que estão mal, que não é o caminho, mas a verdade é que é necessário. Mas é necessário, e é preciso pedir muito perdão. E mesmo aquela pessoa que partiu, eu na altura comprei o livro A Vida para Além da Morte, e foi importante ler, porque há uma coisa que nesse livro falam,
E isso também fez acordar um pouco, porque nós, é assim, quem gosta de chorar com os outros, está tudo bem, portanto cada um tem a sua forma de demonstrar. Eu precisei de recuar e chorar eu para mim, pedi perdão a mim mesmo e pedi muito perdão à minha filha. E lembro-me na altura, quando houve ali uma parte da página em que falava que quando nós partimos o corpo, nós quando nascemos precisamos estar 9 meses a gerar, não é? para crescer, mas quando nós partimos, diz que o corpo precisa estar esses 9 meses, e não é nós a chorar e pedir por eles, é lembrar só coisas boas. Aquele ser, portanto, partiu dali, aquela pessoa pertence a outro mundo, e esse mundo nós temos que o respeitar, e esse mundo não é chorar, e isso fez-me ajudar. Portanto, eu quando choro é de saudade só, e quando choro eu peço logo perdão à minha filha, a dizer: Denise, perdoa-me, a mãe quer-te com Deus, vai ser feliz. Logo quando a minha filha partiu, portanto ela tinha o coração dela quando parou, eu disse: Denise, vai ser feliz. Já chega a dor, aqui sofreste, agora a partir daqui eu quero te ver feliz e tu mereces ser feliz. E lembro-me quando foi o funeral dela, eu também tive lá um padre que lhe fez o funeral, e eu gostei tanto da atitude dele. Ele não é um padre português, ele é italiano, e lembro-me quando eu cheguei, portanto eu lembro-me de ir para o cemitério e fui a pé, não quis ir no carro, eu não queria ver ninguém. Eu pensei, se toda a gente diz mal de mim, eu não quero ver ninguém. Então foi toda a gente à frente e eu fui a última cá atrás. E lembro-me desse meu amigo, o Tiago, me dizer assim: Milena, olha ao céu. Teve um dia sempre cinzento, e houve ali uma altura, ele abriu, o céu estava tão bonito que ele dizia: Milena, olha, a tua filha está a ser recebida pelos anjos, olha-me este céu. E aquilo foi outra viragem. Foi engraçado que eu depois, quando cheguei ao cemitério, esse padre, ele é que disse que mandou toda a gente bater uma salva de palmas, e depois ele estava com um sorriso e ele disse-me assim: um dia quando você quiser converse comigo. Foi tão maravilhoso, eu consegui prestar atenção daquilo que me rodeou ali, e aquela alegria, portanto ver um céu maravilhoso, e eu consegui voltar a meter o meu sorriso para eu dar um abraço a toda a gente. Foi engraçado que... foi bom, também estava com alguma medicação, sim, claro. Passamos de uma Milene que dá muito valor à vida, sim, para uma Milene que sofre um choque e uma perda tremenda. Que aprendizagens é que a Milene fez desta fase difícil e dura que passou? A fase de... o que é que eu acho? Eu acho que nós seres mandamos, nós é que mandamos em nós. E nós conseguimos ter essa capacidade. E aquilo que a vida me ensinou foi: nós temos 2 caminhos, ou entras na dor ou entras na felicidade. Claro que isto no meio portanto, nós estamos rodeados, portanto Portugal para mim é uma província, e é engraçado que ainda hoje eu acho que as pessoas ainda têm aqui um pouco a mente um pouco fechada, e eu acho que é pena porque um pai ou uma mãe que passe por uma dor destas e consegue meter um sorriso, isto nós somos logo avaliados, portanto aquela pessoa não pode estar bem. E é pena o ser humano pensar assim, porque é aquilo que eu digo, fogo, nós andamos numa aprendizagem da vida, né? E depois parece que não aprendemos nada, e só com estes choques. É engraçado porque eu acho que só com os choques muito fortes, a dor muito forte, é que consegue perceber o que é uma caminhada. E a caminhada, aquilo que eu digo é importante ser feliz, para a gente perceber um pouco, porque eu acho que todos nós, eu acho que se nós todos os dias agradecermos, nem que seja ao universo, eu acho que o universo ouve-nos, e isso eu acho que sou a maior prova nessa. Portanto, não sou uma pessoa que procuro muito ajuda daqui e dali, procuro encontrar as respostas dentro de mim, e eu acho que isso eu agradeço mesmo esse privilégio. Sem dúvida que a gratidão é essencial, seja em que fase for menos boa que passamos. Sim. Milene, se fosses voltar atrás e falar com aquela Milene pequenina, frágil, que tu eras quando eras mais jovem, o que é que tu dirias a essa Milene? Uau!
Já gostava muito de abraçar essa Milene, porque foi uma coitadinha. Sofreu muito sem conhecer. Uau! Isto às vezes eu costumo dizer ser inocente. É duro, tem o lado duro. Uma caminhada dura. Uau! É aquilo que eu tenho a dizer. Não é fácil. Não é fácil. Quem passa por uma caminhada... dias, não é fácil, mas vais conseguir? Sempre. Ninguém tem... Eu dou mesmo essa força que ninguém tenha... Quando te sentires que estás num buraco, lembra-te que tu vais conseguir sair de lá. Lembra-te sempre disso. Agarra-te à vida, agarra-te à felicidade e agarra-te a coisas simples da vida. É assim, não tens 5 euros para viver, tens 2. Está perfeito. Ninguém morre à fome, ninguém... os outros têm, ainda bem, graças a Deus. Uma coisa que a vida me ensinou para eu conseguir não ser uma mulher frustrada. Cada vez que eu gosto muito de avaliar pessoas, e aquilo que eu avalio é... Vejo muitas pessoas que gostam de manter aquela vida de pobre e são felizes, e está tudo bem, porque consigo analisar isso. E depois há aquelas pessoas que têm, graças a Deus, uma boa casa, um bom carro, e às vezes vejo-os tão frustrados, e às vezes eu digo, uau, eu agradeço a Deus por Ele me ajudar a ver que, portanto, não é aquilo que... É maravilhoso, porque eu acho que todos nós, se trabalhamos para construir algo, toda a gente merece isso. E há pessoas que já vieram a este mundo com esse patamar todo. Sempre tiveram boas casas, bons carros, boas vidas. Bens materiais, não é? Terem boas essas vidas, conquistas. têm boas férias. Eu desde que perdi a minha filha nunca mais tive umas férias. A não ser 4 dias, pronto. E se me perguntar, descansa, não consigo ainda. Logo descanso. Eu sei quando é que hei de parar. Se tenho momentos muito difíceis, claro que sim. Mas eu muitas vezes acho que essas pessoas que já nasceram portanto, já têm tudo, é porque elas já o merecem. Se estão cá neste mundo e têm isso, é porque me merecem. E eu acho que toda a gente deve acreditar. Se queres um dia ser aquela pessoa que nunca conseguiste ser, vais conseguir. Se é isso que tu queres, agora... É aquilo que eu digo, se é preciso trabalhar muito, muito. Se é preciso não passar por cima de ninguém, não. É preciso ser inteligente, sim. Muito inteligente. Milene, qual é a tua definição pessoal de superação? É agradecer todos os dias. Agradecer. E analisar um pouco o que nos rodeia. Porque há sempre pessoas piores que nós. Porque eu gosto muitas vezes de ouvir histórias de mães que, aliás, o mundo está um pouco assim. E é muito difícil. Às vezes nós não damos valor porque nunca o passamos, mas todo este ser que vem de outros países e vem do zero, sem nada, sem saber o que é que espera aqui noutro país, é muito difícil. Isso é quase... Sem dúvida. Eu tenho a certeza que quem está a passar, por exemplo, por estas situações, chega aqui, nenhuma casa tem, não tem trabalho, não tem... Isto é quase como perder um filho. Isto é muito duro. Mães que perderam os filhos na guerra, isto é muito doloroso. E isso é preciso avaliar um pouco. Eu acho que o mundo, estamos aqui num grande desequilíbrio. O mundo, portanto, é assim, eu lembro-me de ser uma vez pequenino e ouvir uma frase em que Jesus uma vez, portanto, havia uma frase em que dizia: se o teu irmão não tem capacidade de ter um trabalho ou ter uma casa como tu tens, a tua obrigação é tu dares-lhe a ele uma qualidade de vida, mesmo que ele não trabalhe. Mas é a nossa obrigação, porque Deus deu-nos a capacidade de tu conseguir gerir, portanto, seja um grande homem, né? ou queres crescer, e isso é maravilhoso. Nem todas as pessoas têm essa força, né? Porque há muita gente que, né? Uns são coitadinhos, e nós temos logo essa mania de julgar. Que tem a ver até com a nossa o nosso mindset, a maneira como pensamos. Há pessoas que se põem como coitadinhas logo desde o início. Também, mas eu acredito, mas eu lembro-me também destas palavras e eu acredito que é muito difícil. Porque nem toda a gente tem essa capacidade de pensar assim: eu tenho que me fazer à vida, e nem toda a gente está disposta a isso. E quando nós temos essa capacidade de, porque eu nem sempre fui cabeleireira, né? Eu já cheguei a ter um salão com pessoas a trabalhar comigo e a dar-me uma boa vida,
tanto ser uma mulher auto-independente, e quando perdi o salão, perdi tudo. Eu tive que voltar se queria ter dinheiro, tive que ir trabalhar para as peras, como qualquer pessoa. E sentir-me como é que é possível, o que é que eu vou fazer à minha vida, e saber que tinha uma capacidade de voar, mas eu não queria, porque eu quando tive esse lado de, portanto, ainda podia crescer muito mais, portanto não foi isso que me fez mais feliz, e não era por ter mais 5 questões que eu fui mais feliz. Se pudesses resumir esta caminhada toda numa frase, que frase seria, Milene? Uau, é a única coisa que eu tenho a dizer. Uau, é duro, mas é nesta caminhada analisar tudo. Muitas vezes é refletir um pouco daquilo que fizemos ao longo desta vida, e epá, é maravilhoso. É maravilhoso, é meter mesmo um sorriso e pensares assim, enquanto há pessoas que não conseguem sair da frustração que têm, e claro que vão arranjar problemas interior, claro, cancros, e eu pensar assim, fogo, eu passei por isto tudo, e eu às vezes exagero a comer tanta porcaria, gulosices, vá lá, e depois, graças a Deus, está tudo bem. Ok, então se pudesses recomendar um livro, uma música, uma frase que te inspirou nesta jornada e que pode ajudar quem nos está a ouvir, o que é que seria? Aquilo que eu acho nesta caminhada, o que eu acho, isto é assim, às vezes é um bocadinho duro as pessoas estarem a ouvir falar um pouco de Deus, portanto é aquilo que eu acho que cada um acredita naquilo que quer, mas eu acho que nós temos que lembrar nesta vida, pedir, acho que nós vemos este mundo, é como o ar, a gente não vê o ar, não é? Mas a gente precisa dele para respirar. Nós vemos todos os dias pensar que temos alguém ao nosso lado e pedir todos os dias essa pessoa e agradecer. E não só quando nós morremos, porque nós temos muito esta coisa quando as pessoas estão a partir, já só ouvi falar, temos que chamar o padre, nós não temos que chamar ninguém, nós temos que pedir ao longo da nossa vida, e claro que eu sou um ser como qualquer pessoa, muitas vezes acordo e estou completamente perdida, e tipo, eu tenho tanta dor no meu corpo, tanta dor, e tantas vezes que eu digo, ai, como é que eu vou trabalhar? Como é que eu vou conseguir hoje aturar de manhã e ao final do dia principalmente, não é? Os momentos mais difíceis. Que horror. E muitas vezes eu pensar assim, ai, ajuda-me por favor. E tu tens essa força dentro de ti. Eu acho que toda a gente deve acreditar. Se tiveres que parar, é aquilo que eu aconselho. Se a pessoa tiver que parar e refletir, não tenham vergonha. Não interessa. Se alguém nos diz mal, não interessa se naquele dia não te apetece nem vestir, ninguém tem nada a ver com isso. Seres tu própria, é aquilo que eu digo. Eu acho que as pessoas só são felizes se tu ouvires a tua... Se forem autênticas. Só isso, mais nada. O que é para ti viver de uma forma incrível? Uau, eu acho que a melhor forma de ser incrível, eu costumo dizer, eu acho que já nós todos nascemos com alguma coisa dentro de nós, com essa, porque há pessoas que eu às vezes digo, coitadas, parece que já nasceram ruins e vão sempre ficar assim, e isso sei lá, eu acho que é ao longo da vida. É aquilo que eu digo, é montar o puzzle e depois encaixaste naquele puzzle e veres agora o lado positivo das coisas. É a única forma de tu conseguires encontrar essa parte, essa pessoa incrível, porque eu acho que o mundo é incrível. Eu acho que nós viemos esta passagem e eu também acredito que sim. Até porque o nosso Padre da Benedita, nunca me vou esquecer dele também dizer que não fazia sentido outra vida, portanto esta vida cá não faz sentido se não houvesse outra melhor que esta, e eu sempre acreditei nisso. Portanto eu costumo dizer que o dia que eu partir eu vou feliz, não sou aquele tipo de pessoa, se tenho medo da morte, não, é assim, é o choque, e é tu achares que vais partir, mas eu acho que não, e para já eu costumo dizer, o dia que eu partir vou para o pé da minha filha, de certeza absoluta, em que ele quer dar aquele abraço, continuar um abraço que eu acho que me faltou dar, e portanto a gente não deve ter medo de nada, porque o mundo é isto, nós vimos cá só numa passagem e nada é nosso,
Eu acho que a morte é isso que a gente deve encarar, nada é nosso. São choques muito fortes, muito. Temos momentos de choro, claro que sim, toda a gente, eu costumo dizer que é muito importante. Ainda agora estive numa formação em que a própria técnica diz: vocês quando vão para o banho chorem, 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 e depois no fim saíste do banho, está tudo bem. Milene, de uma criança que dava valor à vida, que sempre deu, passa por uma experiência de superação de uma morte muito difícil logo após um divórcio, reaprende a dar valor à vida através da gratidão, muito. Através dos amigos. Mesmo, também. Através da fé. Sim. Quer deixar alguma mensagem para quem nos ouve? Eu quero deixar uma mensagem que nunca desistam. É a melhor, é a palavra mais assertiva que nós podemos deixar a algum ser humano, e não desistam. É aquilo que eu digo muitas vezes, é preciso a gente recuar, chorar, não ouçam ninguém, ouçam elas próprias. Podem ouvir os outros, mas só se for uma frase positiva, mas nunca deixem de acreditar. Porque é maravilhoso, é maravilhoso. Claro que cada caminhada é muito difícil, porque se a gente for a ver, portanto, né, eu já tenho 48 anos e até agora, uau, nada é fácil, e há pessoas que se calhar depois só aprendem quase até já a morrer, e eu acho que nós merecemos ser felizes, sim, sem dúvida. Então, hoje ficamos com esta mensagem poderosa da Milene Silva. Obrigada. Eu sou a Ângela Vicente. Obrigada por partilhares connosco a tua história incrível. E obrigada a si que nos ouve. Não se esqueçam, a superação pode estar no próximo passo que dá e não desistir. Sim. E não se agarrem aquilo que eu aconselho é, não se agarrem muito a medicação. Se tiverem que fazer meditação, isso é perfeito, mas a medicação não acho que seja um caminho melhor. Eu não sou dessa opinião, não sou. Porque de vez em quando precisa-se desse equilíbrio, mas uau, é muito mais difícil, porque só se está a dormir, não se faz mais nada. Ok, obrigada Milene, obrigada por teres vindo, obrigada por partilhares esta mensagem, obrigada a todos por nos ouvirem.